Olá, sejam bem-vindos ao Band Entrevista. Será que o amor romântico está em crise? De acordo com um recente levantamento do IBGE, o número de divórcios vem crescendo no Brasil. Em um ano, o aumento foi de cerca de 5%. Por outro lado, o número de casamentos vem caindo e o tempo médio de relacionamento também. Sobre este assunto, a gente conversa agora com o psicólogo Luigi Sturaro. Querido, muito obrigada pela sua participação aqui, viu? Eu que agradeço o convite mais uma vez, Renata. Sempre bom bater um papo com você. Bem, como é que a gente pode avaliar esse recorte, né? Do aumento do número de divórcios, da diminuição do número de casamentos? Aí eu passo para você a pergunta: o amor romântico está em crise? De fato, existe um declínio. Se a gente for pensar pelo contexto histórico, Renata, o casamento ele surge como instituição ali por volta de 2.500, 3.000 anos antes de Cristo. Passado esse tempo, com o surgimento do cristianismo, ele se consolida como uma questão religiosa e depois perpassa pelo Estado. Perfeito. Hoje tem um novo contexto, a gente vive num tempo, na era moderna, que faz com que o casamento e os divórcios tenham diversos fatores, é multifatorial a questão dos divórcios, e o primeiro deles é justamente a desburocratização. Hoje é muito mais fácil para as pessoas se divorciarem, até pela internet elas conseguem fazer esse movimento. Sim. Um segundo fator que é extremamente importante é que não é mais um tabu, como foi há cerca de 50 anos atrás, ontem, basicamente. O casamento, ele representa ainda uma questão de status social muito importante ainda hoje, nos nossos tempos. Sobretudo para as mulheres? Sobretudo para as mulheres, mas não é mais uma questão tão tabu como foi outrora. Se a gente for pensar nesse recorte, as pessoas elas têm a independência e têm acesso a maiores informações. Então, as mulheres, sobretudo, não estão mais dispostas a estar em relacionamentos disfuncionais, infelizes ou até tóxicos e abusivos. Frente a isso, a gente vai perceber essa retomada do individualismo, que também é uma cultura que a gente vem percebendo, né? A cultura do eu, que faz com que eu não tenha tanta tolerância em permanecer num casamento que é extremamente desafiador. Se a gente for pensar num casamento, são duas pessoas que pensam de forma completamente diferentes, que vão se unir em propósito de um amor, só que vai haver diversos problemas, vão haver questões que precisarão ser alinhadas constantemente, e devido a essa liquidez que a gente vive hoje, sobretudo aplicativos, sites de relacionamento, eu não tenho tolerância para suportar o diferente, para suportar o outro. E aí a gente vê esses números tão alarmantes, né? Foram cerca de 450 mil o número de divórcios no último dado do IBGE, e se a gente for pensar também no número de anos que as pessoas permaneciam casadas, diminuiu bastante. Hoje é em torno de 13 anos e meio. Isso vem caindo constantemente por conta desses fatores todos que eu trouxe aqui. Mas, sobretudo, existe uma questão que é a não tolerância a relacionamentos disfuncionais. A facilidade de eu poder terminar esse relacionamento que pode ser disfuncional e, sobretudo, a mulher ela tem hoje a independência financeira, a independência emocional e não se submete mais. A gente via antigamente as pessoas que permaneciam em relacionamentos de aparência, o famoso relacionamento de fachada, para poder estar ali numa situação porque tinha até uma dependência financeira. Hoje, por conta dessa independência, as pessoas não se submetem mais. E aí a gente percebe esse número caindo. Eu não gostaria de dizer que é uma crise no amor romântico, mas acredito que na independência do eu, na independência do que me faz feliz, do que me faz completo na sociedade. E aí eu opto pelo que me traz felicidade. Uma vez que eu não estou feliz, eu me divorcio e busco outros caminhos. Hoje a gente tem essa facilidade. Perfeito. Eu vou levantar dois raciocínios aqui e vamos analisar diante do que você falou. Justo. Então, ou seja, existiam vários relacionamentos antigamente e hoje ainda existe um número menor. Relacionamentos de pessoas que não estão felizes, mas por diversos fatores permanecem nesse relacionamento. Então, você desatar esse nó ou esse laço é positivo, porque se você não está feliz, ok. Mas, por outro lado, tem uma questão também que você falou, que é a intolerância. Para você conviver com uma pessoa, necessariamente você vai ter que abrir mão de algumas coisas e isso faz parte do jogo. Sim. Né? Então, quer dizer, essa intolerância... Não estou falando de relacionamentos tóxicos Sim. e nem de relacionamentos abusivos. Eu estou falando da relação Sim. mesmo, pessoal, que a gente tem. Eu tenho com meu filho, eu tenho com os meus pais, eu vou ter com um relacionamento amoroso. Ou seja, essa intolerância também...
fazendo com que as pessoas não sustentem uma relação que poderia até durar. Isso é um aspecto negativo? Sem sombra de dúvida, Renata. Sobretudo com o advento das redes sociais, a gente tem quase que um cardápio infinito de possibilidades. Então, se eu estou... Ilusórias também, Ilusórias, é uma coisa que é pseudo. Se a gente for pensar, imagina que eu tenho um relacionamento com você. A partir do momento em que a Renata ela não me atrai, ela não faz o como eu gostaria, eu percebo existe a Camila, existe a Rafaela, e aí eu tenho um sentimento muito mais profundo de poder sair desse relacionamento. Eu não tolero mais como um dia eu tolerarei. Eu não consigo fazer com que, de alguma maneira, eu ajuste as arestas e compreenda que casamento é desafio de fato. Sim. Existe a questão do amor romântico, existe toda essa questão que ela é muito positiva. O casamento é uma posição que ela é positiva dentro de qualquer civilização. Só que as pessoas não estão mais dispostas a abrir mão do seu eu, do que é importante para si. E uma vez que eu faço isso, eu acabo me tornando nessa cultura que a gente vê, essa cultura narcísica, essa cultura do individualismo, que faz com que eu não tolere nenhum tipo de divergência com você. E aí eu opto pelo divórcio. Né? Se a gente for ramificar, tem as questões polêmicas, né? Relacionamentos abertos, vamos tentar aí novas possibilidades e ver tudo isso batendo no liquidificador, somado à questão do advento das redes sociais, faz com que eu perceba que, opa, não está funcionando para mim aqui, vai ter uma opção B já. Então, acabo tendo baixíssima tolerância e acaba que esse amor acaba que vai diminuindo. Sim. Existe uma percepção também, com o advento das redes sociais, de que, peraí, eu posso estar perdendo alguma coisa melhor, pode ter algo melhor, o que eu tenho aqui até que é bom, mas pode ter algo melhor. Existe essa percepção também nessa atual sociedade? Absolutamente. A gente vive nesse mundo que é um mundo de ilusão, né? A gente vai ter sempre uma pessoa mais inteligente, sempre vai ter uma pessoa mais bonita, sempre a gente vai ter a sensação de que existe algo, é o viés da perda, né? De que eu vou estar perdendo, uma vez que eu escolho um parceiro fixo, eu vou estar perdendo infinitas outras possibilidades. E aí eu acabo que me coloco nessa posição que ela é fantasiosa. A gente não pode se enganar porque a rede social ela veio justamente para que a gente tenha essa conexão, para que a gente tenha essas possibilidades de novos encontros. E sim, acontecem. Eu tenho diversos casos em clínica de pessoas que se conheceram através de redes sociais, de aplicativos de namoro, mas ele tem também esse outro lado da moeda, que é justamente da liquidez, do vou escolher você e eu estou abrindo mão de quê? De tantas outras possibilidades. Isso faz com que, sem sombra de dúvidas, o relacionamento e o amor, como a gente vem vendo, venha se transformando. E é só o começo. Se a gente for parar para pensar no que virá no futuro, a tendência é justamente essa. E aí eu trago, de acordo com dados da Organização Mundial de Saúde, não é só no Brasil que isso vem declinando. No mundo todo, sobretudo no mundo ocidental, Europa, Estados Unidos, a tendência absoluta do declínio dos casamentos em linhas gerais, justamente por conta de tudo isso. Eu tenho várias possibilidades, porque eu estarei só com você. Né? E volta a cultura do individualismo, a cultura da não tolerância. E se a gente não trabalhar o nosso autoconhecimento, de perceber o que é que eu quero, o que é o amor, entender que haverão dificuldades, entender o que é um projeto de futuro, isso não vai acontecer. Eu não vou ter uma consolidação e saúde mental dentro desse relacionamento. Perfeito. Aí eu volto para o que você falou para o começo. Isso é muito diferente de um relacionamento tóxico e de um relacionamento abusivo. Sim. A gente está falando de coisas diferentes, eu espero que isso tenha ficado muito claro. Porque, às vezes, sobretudo mulheres, né? A gente sabe que culturalmente o peso para a mulher isso é bem maior. Então, muitas vezes, as mulheres aguentam relacionamentos abusivos, tóxicos, vários tipos de abusos, porque não, né? Eu estou aqui, talvez não vou conhecer ninguém melhor e tal. Então, não é isso, a gente está falando de coisas distintas, de coisas totalmente diferentes, porque se houve um avanço, esse avanço é a mulher hoje, em geral, existem muitas que ainda vivem relacionamentos tóxicos e abusivos, muitas, não por acaso o número de feminicídio é absurdo, mas o que a gente está falando é de outra coisa, né? Dentro dos relacionamentos saudáveis ou ditos como normais, haverão esses desafios. Haverão também, toda relação humana ela é desafiadora.
desafiadora, né? Por mais que eu tenha um relacionamento de amor com uma pessoa que eu goste muito, haverão desafios, haverão divergências. E se a gente não trabalhar a tolerância, a afinidade, o ceder, isso não vai se consolidar. Perfeito. O casamento é uma instituição que precisa ser trabalhada diariamente. Eu costumo dizer isso em clínica, inclusive em terapia de casal. O casamento é uma escolha diária. É uma opção que você tem ali de não estar, mas também quando você opta por estar, é do cultivo, é de você de forma a enxergar esse outro, a celebrar esse outro, a ver o outro como de fato um parceiro a ser construído, um futuro e sobretudo que a gente tenha admiração. Quando não existe o fator admiração, eu perco o tesão, eu perco a vontade de estar junto, faz com que eu perca de alguma maneira esse senso de paixão e isso vai declinando com o tempo, ainda que dentro do que a gente chama de relacionamento dito normal, mesmo não sendo abusivos e tóxicos. Então a gente precisa trabalhar isso e entender que todo relacionamento vai ter desafio, mas a pessoa que você escolheu, ela está junto contigo, o que é que você quer, como vai ser esse futuro, o que é que você planeja com esse indivíduo, né? A gente tem que focar mais no sentido do amor, da construção de algo sólido, na construção de algo que faça sentido e de famílias, de filhos e de propósitos. Perfeito. E agora a gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouco, eu te espero. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre o aumento no número de divórcios no Brasil. O nosso entrevistado é o psicólogo Luigi Sturaro. Luigi, antes de entrar na história dos bebês hiperrealistas, dos bebês reborn ou reborn, como queiram, eu queria te perguntar o seguinte, no seu consultório, você percebe que as pessoas estão se sentindo mais solitárias, no sentido de, apesar da diminuição do número de casamentos e do aumento do número de divórcios, o ser humano ainda tem essa busca, não, eu quero ter alguém legal para estar ao meu lado? Eu costumo dizer que a gente tem vivido uma epidemia de solidão no mundo, sobretudo, de novo, na cultura ocidental. A gente via muito falar isso na cultura oriental, Japão, por exemplo, os maiores índices de suicídio eram muito por conta desse isolamento. Só que na Europa hoje já existem ministérios da solidão. Na Irlanda, por exemplo, existe um ministério para tratar a solidão. O ser humano, devido, sobretudo após a pandemia, ele veio nesse movimento de retração. E a gente percebe que sim, as famílias estão cada vez menores, a gente tem a tendência cada vez maior à cultura do individualismo que vem se fomentando na nossa sociedade. E sim, isso vem aumentando. Se a gente for pensar desde a questão dos jovens até mesmo aos adultos e sobretudo os idosos, são pessoas que de alguma maneira vivem na sua redoma, mas elas ainda buscam o casamento, sim. Só que tem muita gente traumatizada nisso tudo. Eu vejo muito no meu consultório jovens, Renata, pessoas por faixa ali de 25 a 35 anos que não querem casamento de jeito nenhum, porque passaram por situações que foram negativas e já pensam, não, vou focar na minha carreira, vou focar em mim, não quero casamento. A gente ouve muito falar nessa onda nova também da Red Pill, né, que são pessoas que buscam ali de todo custo não participarem de casamentos porque enxergam quase como uma misoginia a questão da mulher e participar de um casamento, que vão ter prejuízos, e isso leva o indivíduo a uma retração, a solidão que vem aumentando. E aí conversa muito com a questão da depressão, do isolamento social. Isso pode fazer com que os índices justamente de estresse, de ansiedade venham aumentando e justamente por isso acaba que essas bonecas reborns acabam surgindo de alguma forma. Pronto, então vamos entrar nesse tema tão polêmico, meu Deus do céu. Tão polêmico, né, nas redes sociais, Congresso Nacional, projetos legislativos. Como traduzir isso? Sim, está em alta, né? A gente vê nas redes sociais, em todo canto. Se a gente está aqui vivo, a gente viu em algum momento a questão das bonecas reborns. Vejam bem, se a gente for parar para pensar no contexto histórico, no século XVIII, século XIX, ficou muito em alta a questão das bonecas de porcelana. Sim. Então, hoje ainda existem acervos que são milionários de pessoas que colecionam essas bonecas antigas como uma forma de cuidado, né? Tem pessoas que colecionam carros, carrinhos, aviões, e isso é muito natural. Tá. A grande linha tênue que acontece aqui é quando a pessoa ela confunde a realidade com a fantasia e ela acaba humanizando através da fantasia esse boneco que é inanimado
por diversas questões. Se a gente for pensar no processo psicológico, psíquico dessa pessoa, é o que a gente chama de transtorno dissociativo. Sim. Ele vai ter ali, ele perde a realidade de alguma maneira e pode acontecer por 3 principais fatores. O primeiro deles seria a negação. Então, por exemplo, uma pessoa que teve uma gestação e perdeu o bebê, ela pode buscar no boneco reborn um certo conforto emocional, porque é um vazio que existe ali e ela tenta suprir com esse objeto que é externo. Tem uma questão de projeção, então pessoas que buscam ter um bebê, buscam construir uma família e ainda não conseguiram, elas antecipam porque podem comprar e são bonecas caríssimas, Renata, que verdade. podem chegar até 10 mil reais. Elas imitam muito a textura do bebê, elas têm os traços das veias e tem algumas que até têm um batimento cardíaco simulado. Então existem esses fatores e o terceiro... Não, então, e esse segundo fator é o quê? É uma preparação que você falou? Uma é como se fosse projeção. uma projeção. Eu gostaria de ter. Tá, entendi. Como eu ainda não tenho, eu posso antecipar e aí eu tenho aquele filho. Talvez a pessoa ainda não tenha um parceiro amoroso, Tá. ela talvez ainda não consiga devido à carreira, então ela acaba projetando nesse movimento. E um outro fator não menos importante é o fator de negação. Quando uma pessoa ela entra no movimento de entender que ela não vai possuir esse filho, que ela não vai ter essa criança, ela acaba adotando teoricamente, esse bebê e tratando como indivíduo. Só que, de novo, é importante salientar o seguinte, a gente está vendo esse boom todo na mídia, nas redes sociais, só que é um espectro muito pequeno que vai extrapolar para esses casos. A gente viu aí recentemente o caso de uma mãe que levou... SUS? De uma pessoa, sim, do SUS que levou a boneca para o SUS e aí um político querendo surfar na onda, tá. ele criou uma lei de fato para aquele município de que não poderiam atender bonecas reborn. Só que isso é um fragmento muito pequeno. Casos bem isolados. Bem isolado. Se a gente for pensar no espectro, são raríssimas. A grande maioria das pessoas buscam pelo realismo das bonecas, que são realmente muito bem feitas. São pessoas que querem colecionar, que não tem esse efeito de humanização. Elas admiram pelo processo artesanal, pelo processo que foi fabricado, mas não é como se fosse pela uma arte. mas não como esse movimento de humanização. Só que a gente pega esses recortes pequenos e faz essa onda como um todo, perfeito? Entendi. Porque eu ouvi falar também, eu confesso que eu nem me aprofundei muito, mas parece que tem plano de saúde, não sei se é real também, se tem plano de saúde, ou seja, pessoas querendo levar. Então, assim, são essas pessoas precisam de ajuda. Essas pessoas precisam de ajuda porque a gente está falando de um transtorno. Isso. A gente está falando de pessoas que carregam um vazio muito grande em si e provavelmente a gente já tem estudos que mostram isso, pessoas que não tiveram acesso financeiro, tiveram privação na sua primeira infância, sobretudo, elas conseguem hoje adquirir essas bonecas, se apegam a essas bonecas e criam essa fantasia, como se essa boneca fosse de fato real. E aí a gente precisa entender que a gente precisa trabalhar com acolhimento, a gente precisa trabalhar com um processo multidisciplinar. Vai ser necessário o processo de psicoterapia associado à medicação, então a gente vai precisar do suporte do psiquiatra, porque ele já entra num quadro de fantasia, de psicose. E o apoio da família se faz, sobretudo, importante. A gente vê muito na rede social, né? A gente tem a tendência a brincar, dar risada, porque é algo novo e diferente, mas, sobre todas as coisas, a gente precisa de acolhimento. São pessoas que têm problemas de saúde mental e que precisam de acolhimento porque desassociaram o que é real do que é inanimado. E isso é um quadro preocupante que pode desencadear outras questões. A gente não pode julgar essas pessoas, a gente tem que tratar com seriedade, porque banalizou, se tornou um assunto quase que aí diariamente a gente vê e as pessoas fazem piadas e tudo mais, porque nos causa de fato estranheza. Mas são pessoas que estão em sofrimento psicológico, que têm um vazio emocional e é mais fácil você lidar com um bebê que não é de verdade do que você lidar com uma criança de fato. Né? Então ela busca preencher esse vazio através desse boneco, mas ela precisa do acompanhamento psicológico, uma vez que causa sofrimento para ela e que a gente perceba que houve a perda da realidade. Ela desassociou, ela teve um movimento de perda, ruptura com a realidade. E aí a gente busca para o acolhimento para que essa pessoa volte a ter uma vida saudável mentalmente. Interessante. Você falou aí da questão das bonecas de porcelana, né? Enfim, das pessoas que na verdade, têm objetos, enfim, porque gostam de objetos. Mas, por exemplo, será que isso são fatos isolados, como você falou, interessante, mas será que isso tem a ver também com a mudança
na sociedade. Enfim, a sociedade está doente, né? Sim. Infelizmente, Renato, os dados todos de saúde mental, se a gente for parar para pensar, desde ansiedade, depressão, sobretudo o Brasil, ele desponta como o maior recordista em todos os dados negativos de saúde mental. A gente vive essa pandemia que é silenciosa e as pessoas estão buscando outras alternativas. Como eu falei, devido a traumas, devido a diversas questões de relacionamento, é muito mais tranquilo para mim lidar com uma boneca que não vai me trazer nenhum problema afetivo, que não vai me trazer nenhuma demanda do meu controle. De alguma maneira, eu acabo tendo esse controle maior, eu acabo tendo essa sociedade que está adoecida. Sim. A gente vê isso nos relacionamentos líquidos, a gente vê isso nas bonecas reborns, a gente percebe isso com o advento de ferramentas de inteligência artificial como o ChatGPT, pessoas que têm feito como se fosse, eu nunca vou tratar como uma terapia de fato, mas uma pseudoterapia com o ChatGPT. Pessoas que conversam como se fosse com um psicólogo, com um psiquiatra, e isso é muito perigoso, né? A gente está abrindo ali a nossa vida para uma inteligência artificial de algo que é tão importante, que é a nossa saúde mental, que é a nossa vida pessoal, para essas inteligências. Então, a gente está vivendo esse momento de transição, né, tempos modernos, e que vai mexer muito, vai chacoalhar muito com a sociedade. Perfeito. Agora a gente faz mais um breve intervalo e volta daqui a pouco, eu te espero. Estamos de volta com um Band Entrevista, hoje falando sobre os relacionamentos de uma forma geral. O nosso entrevistado é o psicólogo Luigi Sturaro. Luigi, a gente está falando aqui, já falamos sobre esses bebês reborns, enfim, as relações, o número de divórcios que vem aumentando, o número de casamentos que vem diminuindo. Eu queria te perguntar o seguinte, se no seu consultório você tem um recorte da seguinte maneira, as mulheres hoje em dia avançaram muito mais do que os homens, ao meu ver. No seguinte sentido, no sentido de perceber um relacionamento tóxico e não querer ficar mais, e ter as suas finanças para poder sair daquele relacionamento, né? Não ter mais aquela cobrança, ainda tem a cobrança social, mas não ter mais tanta cobrança social. De uma certa forma, com esse avanço, com esses temas tão importantes vindo à tona, a gente dialogando como um todo, há uma diferença muito grande no que as mulheres querem e no que os homens querem? Sem sombra de dúvidas, a gente percebe hoje nesse recorte, o cérebro masculino, ele é diferente do cérebro feminino, isso de forma neuroquímica. Ok. As mulheres, elas buscam muito um parceiro no sentido da proteção, da construção de uma família. Elas buscam alguém que venha a trazer uma segurança e uma conformidade. A mulher sempre buscou uma certa estabilidade. O homem, em contrapartida, ele busca um certo nível de suporte emocional, porque ele sempre foi, historicamente, a pessoa que foi em busca das finanças, e isso tem mudado a partir de hoje. Sim. Com a emancipação das mulheres, hoje a gente sabe que não existe mais a questão da dependência financeira como antes, da dependência emocional, e as pessoas vêm se posicionando de forma diferente dentro do relacionamento. Só que se a gente for pensar em níveis de busca sobre um relacionamento, ambos querem ser amados, ambos querem ser cuidados, ambos querem uma parceria. E o grande problema que a gente vem percebendo hoje é justamente na entrega. Eu exijo muito de você, mas eu te entrego muito pouco. Eu quero um parceiro que seja perfeito e atenda todas as minhas necessidades, mas eu não faço talvez um terço para que eu receba aquilo. E aí eu posso, inclusive, está entrando aí em relacionamentos disfuncionais por conta disso. Sim, aí eu queria te perguntar, como compreender, ter essa percepção, identificar que eu estou num relacionamento tóxico, que eu estou num relacionamento abusivo? Justo. Eu acredito que sempre o autoconhecimento ele vai ser a ferramenta mais poderosa de libertação. Antes da gente diagnosticar, fulano é abusivo, tóxico, é importante que eu compreenda o meu autovalor, que eu compreenda o meu autoamor e perceba, eu estou feliz dentro dessa relação, essa pessoa me faz bem, ela cresce, ela celebra minhas vitórias ou não, né? O relacionamento abusivo, ele começa de forma gradativa. Ninguém chega num relacionamento, Renata, mostrando ali as garras e sendo negativo. A pessoa chega geralmente, inclusive, o oposto, como um príncipe ou uma princesa, porque pode acontecer de ambos os sexos, vai te conquistando como uma forma de te manipular para te prender. Uma vez que essa pessoa está envolvida e apaixonada, começa uma segunda etapa, que é a etapa de desvalorização. Então, começa a fazer críticas, existe um movimento de controle muito grande sobre como você se veste, como você
se porta, eu vou estar o tempo todo me comparando, existe uma competitividade muito grande, eu não consigo celebrar a sua vitória, né? Então eu vou tendo esse controle. Por fim, eu vou ter possibilidade de descarte, e o descarte não necessariamente vai ser a ruptura final do casamento, mas pequenos descartes. Então, eu vou te dar tratamentos de silêncio, eu vou ser uma pessoa que vou estar ausente nessa relação, eu não vou estar te apoiando, e por fim, o abusador retorna. Então, ele volta a ser ali uma pessoa positiva, porque é o que a gente chama de reforço intermitente, né? Que é o que faz com que a gente vicie, por exemplo, a questão dos jogos, né? Você ganha uma vez, perde 3, depois você ganha mais 2, perde 4. Isso é altamente viciante, comparado, por exemplo, equivalente ao vício em cocaína. Essa questão da gente ter esses altos e baixos dentro de um relacionamento faz com que eu me vincule. E por isso que a gente pensa, né? Como é que essa pessoa está há tantos anos? Mulheres inteligentes, formadas, bem-sucedidas e permanecem claramente com pessoas que são abusivas. Por que isso acontece? É um processo neuroquímico, de vício, de fato. E, lógico, existem raízes na infância que, se a gente for aprofundar, na clínica sempre vai haver uma questão de uma figura paterna ausente, a gente vai perceber um lar que foi inseguro, um lar disfuncional. Então é importante que você perceba se você está feliz, se a pessoa que você escolheu estar junto, se ela te apoia, te traz segurança. Independente de diagnóstico, é narcisista, é bipolar, porque é um psicopata, pessoa que estou casada. Não importa o diagnóstico. Uma vez que a pessoa não te eleva, não te ilumina, não permita que a pessoa ancore a sua vida. Perfeito isso. É tão importante essa sua fala, porque, enfim, às vezes são tantas coisas que prendem essa mulher nesse relacionamento que a sociedade, em vez de ajudar, critica, né? Não tem essa ajuda. E no final das contas, Luigi, casando, não casando, estando solteiro, o que importa é a gente buscar a nossa felicidade, né? E aí a gente conversa, Renata, justamente com a parte do início do que a gente estava conversando aqui. Isso faz com que eu me emancipe de pessoas ruins. Isso faz com que eu não permaneça em relacionamentos desafiadores, que não me façam sentido, que não me tragam alegria. Então, acaba que eu vou optar pela minha felicidade, que eu não vou me submeter a situações que não me tragam, de fato, crescimento, alegria e harmonia. E compreender, sobretudo, que não é ninguém que vai me fazer feliz, né? Justo. Pode ser um complemento, mas eu preciso, não é fácil, mas eu preciso encontrar felicidade, enfim, felicidade é meio complicado, né? Mas eu preciso encontrar essa plenitude em mim, porque não é ninguém que vai trazer. Fundamental a sua fala, porque quando eu me tenho como uma figura completa, que me basto, que tenho alto valor e alto respeito, eu sei da pessoa que eu sou, eu não vou me submeter a estar em relacionamento que não me traz o valor que eu percebo em mim mesmo. Então, a gente cultivar, e aí não é uma questão do individualismo, mas cultivar o amor próprio, o estabelecimento de limite, faz com que eu permaneça em relacionamentos que sejam saudáveis na minha vida. Uma vez que eu não me conheço, que eu não gosto da minha própria companhia, a tendência de eu permanecer em relacionamentos disfuncionais apenas por medo da solidão faz com que eu esteja ali fadado ao fracasso, com que eu esteja presa numa situação que não vai ter retorno. Então, você ter um individualismo faz com que a gente se torne muito mais saudável. Maravilha, agradeço demais a nossa entrevista, o nosso bate-papo. Você realmente traz, assim, conhecimentos bastante profundos e importantes pra gente. Obrigada. Eu agradeço o espaço, a oportunidade sempre que você abre para mim, Renata. Obrigado. Maravilha. O Band de Entrevista fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Aproveite seu fim de semana e até sábado que vem. Um beijo. Tchau, tchau.